Olá, bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos falar hoje com uma pessoa muito importante que eu conheço há menos de um ano, que tem mostrado muito protagonismo. E o nosso canal focará num projeto chamado A Cúpula, onde vou reunir, trazer pessoas com alto potencial profissional, pessoal, grandes histórias para compartilhar com vocês, buscando principalmente incentivá-los a buscar um nível cada vez mais desenvolvido. E principalmente esses profissionais vão trazer histórias pessoais, buscando principalmente contar essas histórias para inspirar você a também protagonizar-se. E nossos professores que irão participar conosco também farão o mesmo objeto de estudo, ou seja, trazer histórias empolgantes e inspiradoras para você. Hoje vamos conhecer a Mariana Mathiusi. Ela é engenheira especializada em gestão de projetos e vamos ter um ótimo diálogo hoje com ela. Bom, Mariana, muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, é um prazer conhecer você pessoalmente, na verdade, pois nós estivemos durante um ano juntos, né, via EAD, interagindo com os nossos projetos da PoliUSP, é uma honra tê-la aqui. Seja presente. Obrigada, eu que agradeço o convite, um convite inesperado, nunca imaginei participar de um podcast, né? E como você mesmo falou, a primeira vez a gente se conhecendo, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha vida. Também é um desafio, né, diante da minha personalidade, mas eu acho que é sempre bom estar compartilhando experiência aí, de certa forma, agregando para outras pessoas, né? Com É isso. certeza. Né? E vamos falar exatamente disso, da sua história, de Uhum. você. Ou você pode inspirar as pessoas, e já está inspirando, na Né? verdade, com o que você construiu. Né? Você é uma mulher muito esforçada, você tem desenvolvido academicamente, e você começou numa cidade não honesta, mas distante daqui, na verdade. Né? Sim, Me sim. fala um pouquinho dessa trajetória, começando lá na sua origem. Bom, eu sou de Presidente Prudente, né, como já havia dito para você antes, né, me formei na Universidade da UnoOeste lá, né, em 2016, e logo em seguida já me mudei para Rio Preto, né, com um incentivo de famílias, né, falando que teria oportunidades melhores, né, lá em Rio Preto, para mim poder ir. E realmente recebi uma oportunidade, depois de 6 meses de mudada, né, recebi uma oportunidade na área da engenharia, que foi o meu primeiro contato, que foi com infraestrutura voltada para loteamentos, né, e comecei a trabalhar na área de engenharia, fiquei 2 anos e meios por lá, e em diante foi indo, né, tive uns imprevistos, aí quis, na verdade, depois de 2 anos e meio, ter uma experiência diferente, fui para São Paulo, só que aí, nesse meio tempo aí, entrou a pandemia, né, tive que retornar para Prudente, fiquei mais um tempo parada, afastada da área, e acabei depois voltando com uma outra oportunidade diferente, né, uma oportunidade de trabalhar em rodovias e puxando para isso, uma outra oportunidade surgiu, que é hoje em dia a empresa que eu trabalho, né, voltada para projetos e infraestrutura rodoviária. E evoluindo, aprendendo, né, entrando aí nessa área, puxou a questão de se especializar, entender melhor e estar atuando em conhecimentos, né. Entrou a questão da gestão de projetos, com um amigo meu já fazia e falou que era um curso muito bom, e tô fiz ele, conheci você e a gente está aqui hoje com várias trocas aí diante de um ano e meio que a gente está se falando, né, como eu havia dito para você antes. Mas é isso, bastante coisa para falar, né, em relação a tudo que eu aprendi em cada área dessa, em cada empresa que eu passei, né, uma experiência diferente, pessoas diferentes, que só me agregaram muito e me incentivaram muito para eu estar onde eu estou hoje em dia, né. Que bom. Uma bela história, realmente, Muito Mariana. Parabéns bacana, por isso. legal. Nessa questão de você mudar de Prudente para São Paulo, Rio Preto, essas mudanças elas causam instabilidade na maior parte das pessoas. Como para você foi trabalhar essa adaptação? Foi fácil, difícil? Como você colocaria para as pessoas que estão nos ouvindo? Em questão pessoal, foi um pouco difícil, né, você abrir mão de relacionamentos, deixar a família, sair de um conforto, de uma zona de conforto para poder ir
Eu, no caso, fui morar na casa de família também, né? Fui morar com a minha prima e com o marido dela, que fui muito bem acolhida, muito bem recebida e sempre me incentivou muito, né? A não desistir, que no começo era tudo difícil. Então, abrir mão de tudo que você tem, né, para encarar uma realidade nova, uma vida diferente, foi um pouco difícil, né? Mas eu sempre tive isso em mim, que eu queria, sempre gostei de cidades grandes. Então, de adaptar em outra cidade, para mim, não foi nada difícil. O que mais foi difícil foi abrir mão de estar distante, né? Embora era 300 quilômetros ali, né? E para São Paulo, nossa, quando eu me mudei para São Paulo, foi um choque de realidade, mas foi bom, porque também me adaptei muito fácil. Então, em termos pessoal, a questão de estar longe da minha mãe e dos meus irmãos foi um pouco mais difícil, mas se adaptar à cidade e às pessoas não foi nada difícil para mim, né? E então, eu acho que eu não vi. Aí acostuma, né? Porque eu falo, são escolhas que a gente faz, né? A escolha que eu fiz, como eu já tinha isso em mim, de que quando eu me formasse eu já queria sair da minha cidade, então não foi tão difícil. Mas aí tem sempre aquelas coisas de querendo te puxar de volta, né? A mãe, Mariana, volta, né? Algumas pessoas que a gente pega um carinho, volta, mas cara, eu falo assim, com as minhas escolhas que eu fiz no passado, que estão refletindo hoje, eu acho que foram decisões totalmente assertivas, entendeu? Foram muito boas para mim. Que bom. Muito, muito bom. Então, se você fosse resumir um pouco sobre o desejo de mudar, você estava lá em Prudente, fez faculdade, você sonhava com alguma coisa diferente para si mesma. E essa vontade, da onde ela vem? Então, eu sempre almejei coisas grandes para mim, né? Sempre quis coisas grandes para minha vida, né? Então, quando eu morava em Prudente, eu sempre falei, eu acho que eu consigo algo a mais do que eu vivo aqui. E quando eu comecei a morar em Rio Preto, que deu também muito certo as coisas lá, eu falava, dá para conseguir um pouco a mais, eu acho que eu quero um pouco a mais. Dava medo? Dava medo, mas eu acho que eu falava, vamos arriscar, né? É tanto que no meu primeiro trabalho, quando eu decidi a ir para São Paulo, né, que não foi uma decisão fácil, porque eu estava teoricamente com uma vida boa lá, tinha o meu apartamento, tinha o meu carro, tinha um emprego bom e tudo mais. E aí eu cheguei muito nervosa pro meu chefe, eu nunca vou esquecer disso. Se ele um dia eu escutar esse podcast, espero que ele escute. Eu cheguei para conversar com ele, né, e falar que eu estava com essa vontade de evoluir um pouco mais, de dar um passo maior, mas que eu estava com medo. E eu carrego isso para mim. Eu falo que palavras marcam, né? Ele falou, Mariana, você pode ser quem você quiser, né? Se você quiser e não desistir, você pode ir para onde você quiser, você pode ser quem você quiser. E se não der nada certo, eu tô aqui, você pode voltar. Então foi muito bacana essa Incentivo, né? exato dele ter falado isso. Foi muito. Aí eu falei, poxa, que bacana, né? A gente espera uma outra posição. Nossa, por que você vai sair? Mas por que para São Paulo? E não, eu fui totalmente diferente do que eu imaginei. Então, Aí eu falei assim, vou tentar. Conversei com a minha mãe, claro que ela não concordou, porque era um lugar mais distante ainda. E aí eu fui para Rio Preto no domingo, fui para São Paulo no domingo, na segunda eu já consegui um emprego. Então foi muito rápido, Que bom. né? E entrei em uma empresa, fiquei por lá uns 5 meses, e aí entrou a pandemia, aí volta para Prudente. Aí tive que acabar voltando, e aí sim foi uma fase muito difícil, mas também foi boa ao mesmo tempo, né? Porque voltar e ver, eu via que era uma realidade que eu não me encaixava mais, que era uma vida que para mim não fazia muito sentido, embora eu estava ali com minha mãe, tinha tudo aquele, fica aqui, vai dar certo aqui, procura alguma coisa aqui. E fiquei por volta de 1 ano. E aí recebi, por indicação, uma oportunidade de voltar para Rio Preto. E voltei para Rio Preto com um outro cargo, com uma outra experiência profissional que só me fez ver que tipo, eu estava no caminho certo, de que era aquilo que eu queria e era uma oportunidade, digamos que única que eu recebi, né? Conheci também o meu coordenador que
nossa, me deu um suporte muito, muito bom nesse tempo que eu fiquei lá, que era uma experiência com rodovias que eu nunca tive na vida. Então, trabalhar em obra também foi muito importante para mim, uma experiência totalmente diferente. E fiquei lá por 10 meses, porque fui contratada para fazer o as-built da obra, né? E deu muito certo. E no final do contrato, né, eu fiquei pensando, e agora, né? Para onde que eu vou? Vou voltar para Prudente? Vou continuar aqui ou não? E aí foi que surgiu uma outra oportunidade em São Paulo, então voltada à área de infraestrutura, que é a empresa que eu estou hoje em dia, que digamos que revolucionou minha vida, né? Foi muito bom. E foi assim, eu falo que tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer e as coisas que aconteceram era para ter acontecido, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa e aprendi hoje em dia eu falo, nossa, olha, aos poucos você vai conquistando coisas que era para estar na sua vida a determinado tempo, né? Com certeza. Então, foram anos assim difíceis, alguns momentos, mas se você virar e falar, Mariana, foi bom tudo que você passou, foi tudo muito bom. Foi tudo aconteceu na hora que deveria acontecer, né? Hoje eu tô com meus 31 anos, que é uma das melhores fases da minha vida que eu falo. Dizem que depois dos 30 em diante as coisas só pioram, pelo contrário. Para mim você tá melhorando, graças a Deus, tá dando tudo muito certo. Os Muito 30 anos, na bom. verdade, é a idade da transformação, né? Quando Sim, você já está formada, está especializada, a partir daqui são só voos maiores, com certeza. sim. E falando nesse próximo voo, né? Você tem muito pela frente, com certeza, mas queria saber mais sobre essa oportunidade. Você estava lá pós-pandemia e surgiu Sim. essa oportunidade aqui em São Paulo. Qual meio que essa oportunidade surgiu para você? Quero citar o seguinte: onde você encontrou a oportunidade, se alguém indicou, qual meio você chegou a essa oportunidade? Então, quando acabou a obra que eu estava, né, um amigo meu, o Gabriel, ele entrou numa empresa, que é a que eu tô hoje em dia, chama Quadrante, e ele entrou e falou, né, da situação atual dali, que era uma empresa que estava nova no mercado, né, realmente é uma empresa nova no mercado. É uma empresa multinacional de origem portuguesa e que eles estão aqui no mercado agora, o escritório abriu recentemente, né. Então, estava crescendo a empresa nova e que tinha e a estrutura atual era X, né. E aí ele falou: "Você não quer vir para cá e tudo mais?" Eu falei: "Por que não, né, por que não tentar São Paulo de novo?" E aí eu fui, só que assim, fui numa situação não muito favorável, né, mas valeu a pena, né. Aí eu vim, também tive o apoio dos meus primos, que eu morei com eles há uns tempos, todo o suporte deles, e vim para cá e entrei nessa empresa, depois de um ano comecei a assumir de cargo, né, tive aí em abril do ano passado, 2024, recebi a oportunidade de ir para a área comercial, que foi uma fase, assim, muito marcante na minha vida. Meu chefe me deu essa oportunidade de trabalhar na área de gestão de clientes, contratos, e coincidiu muito com a pós, né, que eu conseguia ver muito mais coisas da pós nessa área de client manager, né, que é a área que eu estava atuando na empresa, do que na área técnica que eu estava atuando. Então casou muito as coisas e foi bem no momento da nossa pesquisa que a gente Exato. começou a fazer. Eu acho que eu até comentei várias vezes isso com você, né. Então, aí eu comecei a ver como eu consegui ver as coisas mais que eu estudava no meu dia a dia, acho que me interessou muito mais, né. Então tive essa experiência na área comercial, foi uma experiência única que eu falo, né. Fui Fiquei lá, meu chefe praticamente me colocou debaixo da asa e me ensinou muita coisa, confiou, acreditou muito em mim. Só tinha eu ali no momento, né, tão nova de certa forma, mulher também, né, diante de alguns impasses que a gente encontra, mas foi muito bom. Tive a oportunidade de ir para fora, né, lembra que eu até comentei com você, Exato. né, ter a experiência lá, interagir com a empresa lá, porque a sede da empresa é em Portugal, em Lisboa. E depois, após esses 10 meses, chega uma fase da vida que
decidi, não que eu decidi, né? Senti que eu não me encaixava muito bem nesse perfil. E talvez não seja algo que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida, né? Então, depois de pensar muito, de aceitar muito, sentei, conversei com o meu chefe, e ele, super sábio, respeitou minha opinião e voltei para a área técnica hoje, atualmente, na área de geometria e terraplanagem, relacionada a rodovias, né? Que bom. É Quando isso, você fala da sua experiência, é empolgante, né? né? As pessoas que nos ouvem com certeza vão entender o seguinte: Teve, jovem, bem teve. formada, mulher, engenheira e tendo sucesso. Você falou uma coisa muito importante, né? Que pode ser o amigo falando assim, ó, vem pra cá. Né? Vem pra cá ter essa experiência, poder mostrar que você tem habilidades e conquistar mais espaço aqui nesse mercado. Então, essa palavrinha ela é chave em qualquer momento, é o network. Uhum. Né? O que você colocaria como importante, além do que você já falou, na verdade, que é o seu amigo, uma pessoa próxima, que nota a competência em você. Então, para você, o que é network e qual a importância disso? Qual a importância de conhecer mais pessoas da área, conhecer mais pessoas que também têm o mesmo nível de cultura, competência e vontade de crescer? Porque você concorda comigo que não é toda pessoa que tem essa postura, na verdade? É, porque eu, assim, não só eu em particular, né? Eu acho que todo mundo, o medo, né? Tipo, eu tenho muito medo, assim como muitas pessoas, né? O medo de você arriscar coisas novas, coisas diferentes, né? Nossa, e se não der certo? Nossa, e agora? Como é que eu faço? Eu acho que a gente tem que ter o arrependimento eu tentei, mas não deu certo, do que não tentar, né? A questão, eu acho que, por isso que eu falo, o Gabriel, esse meu amigo que me indicou, a probabilidade da gente ser amigo era zero, da gente ter, assim, hoje em dia a gente ainda é amigo, conversa, mas era uma pessoa que apareceu do nada, assim, na minha vida, lá em Rio Preto, conheci ele lá, e a chance da gente continuar sendo amigo e dele me indicar para essa empresa, assim, foi um acaso, eu falo, né? Então, era para ser. Tipo, aquilo que é para ser seu te encontra de alguma Ah, com forma, né? certeza. É tipo isso. Mas, sim, na época que eu fiquei. Por que eu falo isso? Porque eu fiquei 1 ano desempregada, com vários contatos, com várias indicações. Tudo bem que a gente estava vivendo um período de pandemia, né? E nada deu certo. E isso, que não era nem para ter dado certo, deu muito certo. Né? E foi muito legal, porque quando ele me indicou para essa empresa que eu tô, um tempo atrás, antes de eu voltar para Prudente e tudo mais, eu fiquei 1 mês ainda lá em São Paulo tentando arrumar alguma coisa, né? E essa empresa que eu tô, eu tinha ido lá em torno de junho, julho, não exatamente nessa empresa, mas no prédio, né? Levar um currículo lá, perguntar se não tinha alguma vaga e tudo mais. Em qualquer empresa relacionada à engenharia, a moça falou assim, moça, a gente não aceita currículo aqui. Manualmente. É só LinkedIn. E foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer a entrevista, aí eu falei assim, nossa, olha esse lugar, tipo, um lugar muito bom, muito bonito, né? Tipo, não deve ser tão fácil arrumar um emprego aqui. E quando eu fui fazer a entrevista, era exatamente no mesmo lugar. E eu falei, gente, não pode ser. Coincidência ou destino? Que coincidência, né? E aí, quando eu fui, fiz a entrevista, aí eu desci. No dia que eu entreguei, eu tava com a minha prima, e no dia que eu voltei também pra fazer entrevista, eu tava com ela. Eu falei, meu, você lembra disso aqui? Eu tava aqui, a gente tava aqui há menos de 1 ano. E lembra que eu te falei? Ela falou assim, era para ser, né? Era para ser. Então, respondendo só a sua pergunta, sim, eu acho que o network ele é importante hoje em dia na vida das pessoas. Você ter pessoas que acreditam em você, pessoas que confiam, falam assim, olha, ela dá conta, ou ela desenvolve, ou uma pessoa da minha confiança, sim, são importantes perto da gente, sim. A questão da interação do LinkedIn, né, de você estar sempre ali expondo as suas experiências, as coisas que você faz, embora eu não seja exemplo, porque eu sou zero LinkedIn, né, mas isso sim é importante, né. Eu acho que a questão do network, de você estar interagindo com as pessoas, sim, é um meio bom, né? É um meio importante. É um meio de construção, na Sim, verdade, né? Porque também. primeiro você trata as pessoas com respeito, com empatia, com equidade, para poder, no mínimo, elas reconhecerem em você uma boa pessoa.
no Sim. aspecto pessoal. Uhum. E, lógico, as competências, né, que você tem formação que é muito atrativa ao mercado. Então, o amigo do amigo que pode indicar você para as próximas oportunidades e que você cresça cada vez mais nessa empresa, é a Sim. questão de dois lados do perfil. O lado comportamental, que é fundamental, você tem desenvolvido muito bem isso, e com certeza, creio até que o hard Uhum. skill, no seu caso, está muito além também desenvolvido, É. porque é uma pessoa que tem muita Hum. experiência prática, muita experiência técnica, né, buscou especializações, o que é vital, e não pode parar, sempre buscar crescer, desenvolver, baseado nesse aprendizado. Então, Sim. olha só, quando você falou rapidamente, na verdade, sobre uma visita, ou melhor, uma espécie de intercâmbio empresarial com Portugal. Eu queria saber Uhum. mais dessa experiência, por quê? As pessoas, quando são chamadas, incentivadas a fazer um intercâmbio ou aceitar uma proposta de internacionalização pelas empresas, fica assustada porque não sabe como fazer, né? O que vai acontecer lá. A pergunta que fica é: será que eu devo ir? Será que eu devo aceitar? Uhum. Então, nos fale um pouquinho sobre isso. Você aceitou esse desafio e como foi para você sair do Brasil, né, ir para Portugal, permanecer um tempo lá e voltar, e como você voltou? Voltou diferente? Nossa, primeiro que eu acho que a minha ida foi muita pressão minha em relação pro meu chefe, porque eu infernizei tanto ele, falando: "Pedro, eu quero ir, Pedro, eu quero ir, quero ir pra Portugal". E eu tenho muita vontade de morar fora, sempre tive ou passar um tempo fazendo alguma coisa fora do país, né. E eu sabia que a partir do momento que eu fosse, ia ser muito muito bom para mim. E aí fui, e ele falou: "Mari, você vai tal dia e tudo mais", pediu para ficar mais tempo, mas ele não deixou, porque ele falou que vira bagunça. E aí peguei e voltei. Fui, né, no caso. Aí cheguei lá, parecia que eu nem estava fora do país, para ser bem sincero. Eu não estava quando eu entrava no carro e tinha alguém falando inglês comigo, né, mas o ambiente era muito Lisboa, assim, pelo menos o local que eu fiquei, era muito um local de parecia muito interior, muito verde, né. Então, construções também muito similares aqui, não tanto no centro, né, no caso, mas na região que eu fiquei, né. E chegar lá, conhecer pessoas diferentes, de outras línguas, nossa, e eu fui muito bem recebida lá, tanto na empresa quanto fora, né, com as pessoas que dentro do Uber, de puxar assunto, conversar, de estar no lugar e às vezes puxar um assunto com o garçom. Tem muito brasileiro lá Uhum. também, né, então por isso que eu falei, às vezes nem parecia que eu estava fora do Brasil. E então tive essa experiência, saí, conheci, foi uma semana, foi pouca coisa, mas para mim foi muito importante, né. E voltando com a cabeça de que eu posso ir para qualquer lugar do mundo, tipo, é só questão de organização financeira, né, e que o mundo é muito pequeno, porque a gente acha que: "Nossa, porque é Lisboa, porque nossa, porque tal lugar". Gente, mas parece ser tão perto, não parece ser uma coisa tão distante, né, tão longe assim. E só aumentou mais ainda a minha vontade de querer sair e ficar mais tempo fora, aprender, ou estudar ou trabalhar, né, ver que não é uma coisa impossível como parece para muitas pessoas, né. Então foi muito bom, É muito um bom. acesso, na verdade, né? Quando você tem o primeiro acesso, a mente abre. É, Porque as pessoas pensam hoje em dia: é. graduação não é para mim, eu quero fazer, mas não tenho os Uhum, acessos. Quantas vezes eu falei sobre FATEC, qualquer outra instituição que são gratuitas e as pessoas não conheciam, por exemplo. Então, é questão de buscar o acesso. Você uhum. já estava na empresa, a empresa criou essa oportunidade, você aceitou e te abriu a mente, né? Ajudou, na verdade, a intensificar o seu desejo, que é buscar evolução. Essa questão de evolução que você tanto fala, morar fora, crescer, desenvolver, você está buscando construir um legado, né? Basicamente, a palavra-chave que quando a pessoa tem esse desejo todo de transformação e evolução é deixar um legado. Se você fosse responder essa pergunta, qual é o legado que você deseja deixar do lado pessoal, né, e do lado profissional? Comece pelo profissional. Um legado, eu acho assim, eu acho que as coisas para a mulher já é um pouco mais difícil as coisas, né. Eu sempre tive muitos empecilhos, ou não sei se seria bem empecilhos que eu poderia falar, eu sempre tive muitos nãos, então seria muito mais fácil desistir e fazer alguma coisa mais fácil do que continuar.
né? Então, eu acho assim, eu me considero uma pessoa muito persistente, né? Se fala, Mariana, mulher não pode jogar futebol, eu vou lá jogar futebol. Mariana, engenharia não é para mulher, eu vou lá vou fazer engenharia. Mulher não nasce para ir para construção, para obra. Quero ir lá e quero ir para obra. Então, eu sou um pouco do contra, do não. Aquarianas entenderão o que eu estou dizendo. Então, eu acho assim, não é porque você é uma mulher que você não pode fazer as coisas, que você tem que se limitar, entende? E independência também, né? Se você se torna uma pessoa independente, fica muito mais fácil, eu acho, de você fazer as coisas. Então, persistir no que você quer e não desistir por coisas. Não desistir do que você quer, não deixar pra lá, não vou conseguir, ou ser mais persistente, insistir, acreditar que você pode conseguir ser uma pessoa, você pode ser uma mulher, você pode ter uma família, você pode fazer várias coisas sendo mulher, né? E eu falo assim, que incentivos eu tive, muitos incentivos de muitas pessoas, eu acho que eu tive incentivos de mais pessoas de fora do que pessoas próximas a mim, ou dentro da minha família mesmo, né? De continuar. Então, assim, continua, não desiste, né? E falar que você pode, acho assim, que qualquer pessoa, nossa, eu uso as mesmas palavras que o meu ex-chefe falou, né? Qualquer pessoa consegue ir ou fazer, ou ser quem ela é, se ela não desistir, né? Então, um legado que eu deixaria é falar mais isso, né? Das pessoas não desanimarem tão facilmente com os obstáculos que a gente encontra, né? Na vida. Com Mais ou certeza. menos isso. Acho que eu O lado falaria, profissional, eu acredito perfeitamente no que você disse e concordo plenamente também, né? porque a questão de superação, desenvolvimento de carreira, a gente sempre vai ouvir nãos de todo lado praticamente, e até mesmo de pessoas próximas de nós, né? Não é para você, não tem competência adequada, Sim, não está no lugar correto. Esses nãos, para a maior parte das pessoas, infelizmente, eles são limitantes. Né? Que bom que para você e para mim não. Então, que as pessoas que estão nos ouvindo entendam o seguinte: não é para você receber oralmente apenas, ouve o não da pessoa, mas vá para o outro lado, construir a sua ponte, construir as suas conexões e buscar realmente a própria história, né? Porque o que você fala dá sim. muita ênfase em história. O Uhum. que você quer deixar é exatamente isso, que as pessoas podem, que as mulheres podem, e elas podem estar em qualquer lugar, né, se posicionar de qualquer forma, ou seja, de uma forma assertiva, não importa em Sim. qual formação. Então é uma Uhum. motivação a mais para qualquer mulher também se protagonizar. E se você fosse Que falar legal. do lado pessoal, né, pensa só, você tem uma bela história profissional, você tem mãe, o irmão. Eu acho que o principal legado pessoal, no seu caso hoje, até conhecendo um pouco de você nesse tempo que nós interagimos, eu acredito que seja, na minha percepção, seja para sua mãe e para o seu irmão. Tem outras pessoas também que você deseja que veem, né, que venha a Mariana com todo esse protagonismo, ou você responderia que o legado dele se estende além da mãe e do irmão? Não, eu acho que é mais. É pra minha mãe e pro meu irmão, mas acho que é muito mais pra mim. Eu acho que é muito mais eu, Mariana, de falar, vencer, tipo, cada dia uma Mariana diferente, né? Eu falo assim, eu, por diversas vezes, sempre falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. E depois eu falava, não vai dar certo. Vamos tentar. Vamos tentar. Então, assim, é muito mais provar pra mim que muitas escolhas que eu fiz lá atrás, hoje em dia, tipo, hoje em dia tá dando muito certo, né? De deixar conforto, de deixar muita coisa lá atrás, abrir mão de muita coisa, saber que eu conseguiria almejar algo maior e tô conseguindo, né? E mais provar para, não preciso, eu acho que eu não tenho essa questão de querer provar para alguém ou mostrar para alguém. Eu quero mostrar para mim mesma, para eu mesmo, porque eu tenho muito orgulho de mim, de quem eu sou. Então, se você se orgulha de quem você é, então, tipo, eu acho que eu não tenho essa necessidade de provar nada. Eu não preciso provar nada pra ninguém, a não ser pra mim mesmo. Então, eu acho que não. Além da minha mãe e do meu irmão, não. Porque eles são duas. Às vezes eu falo, que nem falo, Mariana, mas não vale elogio de mãe. Lógico que vale. Mas, né, tipo, minha Com mãe liga certeza. todos os dias e fala assim: filha, você é meu orgulho. Tipo, mãe, obrigada, né? Motiva. Motiva, claro que é, né?
talvez nem todos tenham, tipo assim, essa é uma mãe, né, que fale, tipo, que quando eu falo alguma coisa assim, que nem quando eu falei pra minha mãe que eu ia pra Portugal e tudo mais, ela, mas você vai voltar, né? Mas você vai pra Portugal, mas você vai voltar, né? Só uma semana. Tipo assim, não, mãe, eu vou voltar. Mas, ai, que bom, Mariana, você foi pra Portugal. E assim, a empolgação, a alegria dela, é gostoso ver isso, Com né? certeza. Meu irmão também, né? Eu sou gêmea, tenho um irmão gêmeo com um rapaz, né? E ele é o primeiro a falar, você não volta, você não vai voltar. E esse ano a gente também vai fazer uma outra viagem internacional. Aí eu falo, agora quem eu acho que não vai voltar vai ser você, né? Porque a gente vai pra fora. E ele fala, você tá voando, você tá crescendo, parabéns, é o que você sempre quis. Então, pra mim, eles hoje é o suficiente, entendeu? Não preciso... E também se eu escutar de colegas profissionais, ou do seu chefe mesmo, né? Eu tenho um chefe me incentiva muito, né? Ele fala que eu sou uma pessoa muito especial. Até comentei com ele que talvez eu estaria expondo a empresa e falando tudo mais, e foi muito legal a reação dele quando eu falei que eu ia vir para cá. Sim, que não sei do que, claro, tudo bem. Eu acho que na segunda ele vai até vir falar comigo. E a empolgação dele também é legal, é gostoso sentir esse acolhimento, né? Bem bacana. Com certeza. Eu sinto a mesma coisa, né, na forma que você estava falando, quando eu estou vendo um aluno crescendo, desenvolvendo. Quando eu vejo o seu protagonismo, quando você falou assim, eu vou para Portugal, eu senti a mesma coisa, a mesma empolgação. Até comentei isso numa das nossas reuniões, né? Porque é bom ver as pessoas crescendo, é bom ver as pessoas evoluindo. Porque quando você pensa dessa maneira e age dessa forma, a sua vida torna-se melhor também. Você sempre fala de qualidade de vida, de saúde, são aspectos fundamentais para você ter mais motivação, mais empenho, mais conquistas. Então a sua fala, ela está bem direcionada ao que eu sempre falo em sala de aula. Aluno, ele está ali para desenvolver uma hard skill, uma soft skills, mas voar, né? E ir além da onde ele está naquele momento. E quando você fala da mãe, do irmão, assim como eu e os demais que estão aqui nos ouvindo hoje, a forma de ser reconhecido pela família é muito bom, né? Você receber assim, nossa, você é um profissional brilhante, você é um profissional que cresceu, que desenvolveu, eu acho que é instigador, né? Deixa a gente com mais força, mais vontade de vencer. Ainda mais, depois a gente volta lá atrás, você falou de Prudente, né? É uma cidade do interior, e daí como você também me conhecia um pouquinho, eu também venho no interior e tenho essa mesma garra, essa mesma vontade, também tenho essa vontade de estudar fora, com certeza. Eu já tenho o ponto exato onde eu quero estudar. Sério? Né? Onde? A gente pode Sírio e saber? Santiago, né? Lá tem uma faculdade que estuda exatamente o que eu mais estudei na vida, empreendedorismo. Certo. Então, esse projeto e também os demais que eu sempre faço, até comentei sobre o livro, né? Ele transformou-se em uma oficina agora, então quando eu levo exatamente o que eu estudei desde a graduação, o meu TCC, na verdade, que interessante, a gente fala do seu, o meu TCC se transformou em um livro e ele é usado hoje dentro de um projeto chamado Empreender, para poder ensinar jovens a serem protagonistas. Não importa se é um jovem de 14 ou uma jovem como você, de 31 anos, o foco principal é onde você está e onde pode chegar no curto, médio prazo. Não se fala a longo prazo, porque o longo prazo está muito além da nossa posição, na posição ideal, ou melhor, momentânea, né? Então você constrói algumas situações baseado no que você estudou. Agora, com a sua especialização, o próximo passo é voar. Né, voar na área que você está se especializando e construir novas opções, né? E voltando àquele reconhecimento, né, da família é vital. E quando pessoas próximas de nós também nos reconhecem, permite com aquela motivação toda, a gente chama de motivação intrínseca, né, motivação interna, aquilo é como se fosse um fogo que nos elevasse, né? Elevasse em competência, em vontade, determinação. A sua palavra-chave é persistência, com certeza, você me já citou mais de uma vez, e pensar qual é o próximo passo para construir a minha vida ideal, né? Você tem a percepção de versões, é algo bem semelhante que eu venho pensando. Você está em 2025, nós estamos na verdade, quem seremos nós em 26, 27, 30, 40, 50? Então é o nosso plano de vida, né? Plano de vida, o nosso legado pessoal e profissional, né? Você está de parabéns em reconhecer que as pessoas próximas são vitais, mas um ponto-chave é reconhecer o seu valor. Quando você disse, é para mim, né? Concordo plenamente com isso, porque tem uma coisa chamada estima, ou melhor, autoestima, né? Quando essa autoestima que você demonstra ter em grande
uma autoestima muito grande, o que é um elogio para você, é a questão de buscar valores, buscar desenvolvimento, buscar conhecimento, intensificar tudo isso e colocar em prática, né? Você tem mostrado suas competências hard skills lá na empresa e tem mostrado também aquela promoção que você obteve era soft skills. Você aprendeu que tem, mas prefere a hard skill, ou seja, a busca do momento está em cima exatamente da parte técnica, né? Buscar construir legado na parte técnica. E as pessoas à volta vão reconhecer isso. Mãe, irmão, amigos, professores e principalmente quem você trabalha diariamente. Sim. Isso é vital. Eu falo, a gente tem que, assim, que nem quando eu falei, né, quando eu fui para essa área comercial, né, que é foi uma oportunidade muito boa para mim, né, que tentei, fiz as coisas e foi, assim, uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida, né. E aí, quando eu decidi agora voltar para essa área técnica, foi mesmo uma decisão de falar o que eu quero, a gente tem que fazer o que a gente seja feliz, né? Não que eu não era feliz lá, mas eu só era uma posição que talvez eu não me encaixasse tanto. Eu não me via a Mariana sendo uma pessoa tão comercial, né? E a questão de voltar mais, a questão de, não é, eu não, que nem algumas pessoas falaram para mim, mas você não acha que você vai se sentir regredindo? Eu falei, não acho que eu tô regredindo. Eu acho que eu tô voltando porque eu gosto de fazer, né? Para algo que eu me identifico mais a fazer. E tá tudo bem. E foi muito assim, foi muito bacana. Algumas pessoas não me incentivaram, acharam que eu fiz uma decisão muito errada. Outras pessoas falaram assim, eu acho que você tem que fazer o que te faz feliz. Eu acho que todo mundo tem que hoje em dia fazer o que te faz feliz, o que te dá prazer, né? Que nem eu e meu irmão, nós dois somos formados em engenharia. Eu segui para a área de engenharia, ele não. Ele é músico, agora começou a dar aula, é o oposto, né? Tipo, não tem nada a ver. Mas é o que ele poderia seguir na área de engenharia e ganhar bem? Poderia. Não que ele não ganhe tão bem, né? Mas a gente tem essa diferença aí nas áreas, só que ele faz o que ele ama. Então, assim, é isso. A vida é tão curta pra gente ficar gastando com coisas que a gente não gosta de fazer, vivendo coisas que não se encaixa, né? Aí você ficou um tempo fazendo algo por status, por dinheiro, e aí? Para quê? Pro final das contas, para ser infeliz? Então, para mim, o tempo tem muito significado. Eu valorizo muito o tempo, né? É tanto que eu estava comentando esses dias. Gente, a gente já está em abril. Passa voando. Daqui 2 semanas é junho, e aí? Depois é Natal, acabou o ano. O que a gente fez? Né? Então, aproveitar o tempo, né? De ter um tempo de qualidade, fazer as coisas que você gosta, porque a vida passa muito rápido, né, professor? É isso que eu queria mais falar. Muito rápido mesmo. Passa muito. Essa paixão que você sempre cita tem a ver com nossos talentos, né? Nossos talentos são muito importantes serem cultivados e trabalhados. Porque quantas pessoas você e eu não conhecemos que focam exatamente em somente recurso financeiro, ou até por orientação da família e pessoas próximas, faça esse curso. A pessoa vai e faz. Mas aquela paixão que está dentro de nós, que é a nossa vocação, que nós nascemos para fazer, você passa exatamente isso, essa paixão pela engenharia, né? Assim como também passo pela educação. Até comentei com você ontem, né? Eu sou formado em administração, mas eu tenho atuado desde os 17 anos em educação. Olha só, eu tinha pisado na faculdade e já comecei a ensinar outras pessoas como isso era possível, né? Sim. Possível através de leitura, conhecimento adquirido. Então, o que você faz até os 17 anos significa muito para você fazer quando pisa na faculdade. Então, uma noção muito boa do que eu tinha dos processos matemáticos, assim que eu entrei na faculdade, as primeiras aulas foram de contabilidade. E isso promoveu que eu ensinasse matemática voltada para contabilidade. Então, eu tinha muita facilidade com números. E essa habilidade é uma das, né, que eu cultivei durante o meu percurso de trabalho, e formar em administração, fazer especializações, não só me levaram para a empresa, mas me levaram também para o mundo da docência, né? Hoje, por exemplo, nós nos conhecemos como uma atividade que eu faço, que é a orientação para os TCCs, para os projetos, né, da PoliUSP. Então, é a questão de valorizar as competências. Muitas vezes, quando nós vamos para um caminho que não gera satisfação, nós fazemos com baixa qualidade.
O foco principal está em melhor qualidade na entrega. E essa tem a ver com a nossa paixão. Quanto mais ligado à profissão, ligado à parte técnica ou comportamento, é o nosso resultado final que conta. E aí você passa de uma forma fantástica, que as pessoas estejam nos ouvindo, né, pensem exatamente isso. Quando eu entrar na faculdade, quando eu entrar na especialização, eu vou ser tão forte, tão determinado quanto a Mariana. Ou seja, fazer a minha vida ser construída também. É esse pilar que nós temos como objetivo. Né? Você está exatamente aqui contando sua história, porque ela é empolgante, ela é incentivadora e que outras pessoas possam realmente encontrar um quê a mais de inspiração para as suas próprias vidas. Sim, sim. Tem uma coisa que eu queria muito que você reforçasse, e eu concordo plenamente, você citou alguns momentos da sua fala, né? A presença da mulher no mercado de trabalho. Isso é vital, eu tenho reforçado muito isso dentro do projeto Empreender, que eu trabalho com o Sebrae e outras instituições. Certo. Tem um pilar-chave que é o empreendedorismo feminino. Né? É vital que as mulheres possam se empoderar, empoderamento feminino. E você é um exemplo clássico, né? Você é uma jovem, 31 anos, tem sucesso numa das áreas que predominantemente, né, de uma forma geral, é masculina. Que você reforçasse um pouquinho mais sobre a mulher no mercado de trabalho e principalmente na área de engenharia. Assim, diante das experiências que eu tive, não foram nada... Nunca passei por uma situação constrangedora, nenhum dos trabalhos que eu tive, né? Assim, claro que em obra você escuta, né? Como eu trabalhei lá em Rio Preto, era uma obra do governo, construção e tudo mais. Era fiscalização e gerenciamento, né? E você escuta, né? Ih, lá vem ela. Ih, olha ela ali. Então, tipo, é porque levava assim, eu sou mulher, porque se fosse um homem, eles talvez teriam um pouco mais de medo, não falaria isso, né? Ih, o que ela quer? Ih, que não sei do que. Mas eu falo que eu nunca tive nenhuma experiência tão, meu Deus, que absurdo. Claro que você escuta, fez errado na engenharia porque é mulher, que se fosse homem não teria feito, né? Mas hoje em dia eu falo que, em especial onde na empresa que eu trabalho, as mulheres têm posições muito boas, têm voz ativa, né? O meu chefe, ele dá muita liberdade pra gente hoje em dia de se posicionar, de falar, algo que nem eu falo, eu também, a oportunidade que eu tive, né? Quando eu fui para essa área do comercial, por ser nova e também por ser mulher, eu nunca tive nenhum problema com isso, graças a Deus. Fui muito bem recebida, muito bem orientada, acolhida, né? Mas você vê que tem sempre um diferencial, né, ali, em alguns termos. Nossa, vamos pegar tal pessoa, né? Você vê que ainda tem um pouco ainda disso, dessa indiferença, né? Mas mudou muito o cenário, ao meu ver, tá? Para mim também, no caso, mudou muito. O respeito que a gente consegue ter, a posição que a gente consegue ter. E espero que daqui em diante isso torne cada vez mais fácil, né? De mulheres em posições onde só homens atuavam, que mulheres possam atuar também, né? Às vezes a gente consegue passar uma visão diferente, né? De que vamos quebrar esse tabu, século XXI, né? É um pouco difícil, mas, né? Não sei como que é, se você gosta ou não de trabalhar com mulheres, tem muitas mulheres, né, no seu dia a dia. E como tem a maior parte das professoras, ainda mais no nível técnico, por exemplo, eu trabalho em algumas instituições. Na ETEC de Suzano, por exemplo, nós temos um misto bem legal entre homens e mulheres, mas percebo que a presença é maior do sexo feminino. Então, tenho mais professoras, né? E eu admiro muito cada uma delas, com certeza, porque todas têm uma excelente formação. Quando eu falo com alguém que está se especializando, ou fazendo mestrado, ou doutorado, ou ainda o PhD, eu fico muito empolgado. Quero saber o que é, como elas estão fazendo, ou não importa se é um colega também, lógico. Mas falando das mulheres, elas sim se protagonizam muito na educação. Eu vejo muito potencial delas e com certeza nos projetos que envolvem o empreendedorismo feminino, em parceria com a Sotex e também com o Sebrae, exatamente para que as mulheres se empoderem. Sim. Então, buscar incentivá-las e
mostrar para elas que o resgate da estima, o resgate da dignidade humana é vital para que elas se protagonizem. Então, acreditar mais em si, buscar mais qualificação, buscar mais acesso, melhorar os relacionamentos que elas possuem. Sim. Então, tanto a parte educacional quanto a empresarial, que é o foco em capacitação e desenvolvimento das mulheres, né, focando em hard skills e soft skills, é exatamente esse resgate da dignidade humana. Então, eu tenho trabalhado com isso desde os meus 17 anos também, Certo. que envolve o Senai, né, onde lá em Itaguaí, São Paulo, uma cidadezinha bem pequena, eu comecei a ministrar lá para jovens, mas dentro desse CRAS, que é um Centro de Referência e Apoio às Famílias, né, eu tinha um grupo de mulheres. Nessa época, Mariana, sabe o que eu ensinava? Artesanato. Olha só que interessante, né? Gente. Eu não tinha formação ainda, não tinha nenhuma perspectiva de ser especializações, mestrado e tal, mas eu tinha uma habilidade, a gente chama de hard skill também, que era fazer sapatos, né? Olha que interessante, isso você não sabia. Isso? Não, né? já fiquei sabendo de vários hard skills seus, mas esse... Essa hard skill, ela durou até os 18 anos, mais ou menos, 17, 19 anos, porque quando eu entrei no Senai, eu já estava com o pé na faculdade. Então, tinha acabado de anos. E as mulheres precisavam aprender uma coisa tão simples quanto fazer um sapato. Né? Então, eu tinha essa habilidade, tenho na verdade hoje, mas não a uso mais há muitos anos. Mas eu coloquei exatamente isso, um curso de artesanato para as mulheres que estavam lá. Isso faz muitos anos, ano 2009, 2010 aproximadamente, no comecinho da faculdade ali, principalmente que estavam necessitando de criação de renda. Então, depois que eu ministrei aquele curso, de 2008 para cá, onde eu montei algumas iniciativas, empresas e tal, foi exatamente focando nisso, em empoderar jovem, mulheres e o público em geral também. Sim. Mas a sua pergunta foi exatamente nisso, né? Se eu interajo com muitas mulheres. Sim, eu interajo com muitas mulheres, vejo o potencial delas, vejo que o mercado existe uma abertura maior, mas ainda há uma diferença. Quando você pega cargos de gerenciamento, supervisão, nós percebemos uma pequena diferença salarial, de responsabilização. Então, o mercado tem que se buscar o que a gente chama de equidade, equiparar igualmente mulher e homem, né, o ser humano como um todo, na verdade, para que eles tenham a seguinte percepção: somos seres em evolução, somos seres com alta capacitação e podemos mostrar o nosso melhor se houver oportunidade. Exatamente. A oportunidade tem que ser igual. Com né? certeza, Não é Mariana. porque é uma mulher que ela não vai dar conta, ou porque é só para homem isso, né? Bom, a sua esposa também que pode até falar pra gente. Exato, uma área exato. espetacular aí né, da parte veterinária. Então, assim, por mais pessoas, assim, corajosas, né? Eu falo, e nós pessoas corajosas. falamos de mulheres, né? Não posso esquecer dela, com certeza. Ela sempre vem me acompanhar nos podcasts e tal, nas gravações, nos treinamentos, quando ela pode ir, ela vai. E é exemplo, com certeza. Sim. Imagine só, veterinária é um exemplo clássico também de homens, né, atuando, ainda mais na área que ela escolheu, que é atuar com animais de grande porte. É uma mulher que vai, com certeza, passar por algumas resistências, mas ela tem essa força que você também mostra, a persistência, a busca, o desejo de crescer, desenvolver, e colocar isso em prática. Ela tem muita competência, aprende muito fácil, ela já faz mentorias também com outras pessoas na área pet, né? Ela tem esse desejo de trabalhar com grande porte, mas também tem muita hard skill na parte dos pequenos animais, né, de pequeno porte. Então ela tem um braço enorme. E com certeza, um exemplo de mulher também no mercado de trabalho. É isso. Mais uma corajosa aí. Ah, não vai isso desistir fácil. Com certeza. Mariana, essa parte de trabalhar hard skill, trabalhar o nosso perfil, nós estamos finalizando, tá? E eu queria pedir a você uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo. O que você diria para cada mulher que te ouve, né? Você pode olhar para lá para poder falar o seguinte, ó, mulher, acredite em você, ou você pode criar qualquer mensagem que venha à cabeça nesse momento. Não. Olha, eu acho assim que nem eu falei, né? Tipo, a vida passa muito rápido, né? Pra gente desperdiçar com coisas que a gente não goste. Então, você que tem algum desejo, um sonho, alguma inspiração, não desistir disso. Não. Eu sei que o caminho mais fácil é desistir, deixar pra lá e tá tudo bem, mas se você tá difícil, é porque você tá no caminho certo, né?
e não deixar que pessoas ou coisas abalem você, porque a mulher ela tem mais essa questão dos hormônios, né, de achar que empecilhos às vezes que a gente cria que nem existe também, né? Esse lado da gente um pouco emocional, exato, né? Então, não desistir de você, do seu sonho, das suas percepções de vida, acreditar que você é capaz, ser mais persistente, né? E ser independente em relação a tudo. Independência emocional, independência financeira, acreditar que as coisas dão certo. Se você acreditar em você e que dá certo, vai dar certo, porque o melhor investimento que tem é em você mesmo. É isso que eu teria para falar. Uma bela mensagem, Mariana, bela mensagem. Continua olhando para lá, por favor, Nossa, e deixa seu Instagram e o seu, logo após você tomar a água, deixa o seu Instagram também, deixa o seu LinkedIn, e frisando, né, que na nossa área, principalmente o LinkedIn, ele é vital para criarmos mais oportunidades. Qual é o nome que você usa nessas duas redes? O meu Instagram é Mariana Matiusi, meu LinkedIn também é Mariana Matiusi, mas está desatualizado, eu tenho que atualizar. Mariana Matiusi, para quem quiser seguir lá, acompanhar mais um pouquinho. Não sou muito de postar e interagir, mas se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, estou à disposição. Que bom, Mariana. Bom, nessa parte, então, que é voltado para a parte técnica, né? Nós vamos finalizar agora, e eu agradeço muito, né, por ter falado tudo isso, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua evolução. Eu que agradeço mais um desafio, porque você sabe em pouco tempo o quanto é difícil eu estar vindo aqui, falar de mim, me expor, assim, eu sou uma pessoa muito tímida e reservada, mas a gente já está programando, né? Lembra aquela programação de desenvolvimento pessoal, exato, de comportamental, né? Alguma coisa assim, de melhorar essa exposição, né? Então, para mim, estar aqui hoje em dia é um desafio muito grande e é uma experiência muito diferente que eu jamais imaginei viver. E obrigada, professor. E eu que agradeço novamente, né? E sim, depois a gente fala um pouquinho num próximo episódio sobre exatamente isso, né? A importância desse acompanhamento. Eu quero ouvir de você o que são deficiências, o que são sonhos, desejos, buscas que você pode falar para as pessoas e também que elas possam evoluir assim como você está evoluindo. Uhum. Quando você fala em desenvolvimento, só para fechar, uma parte importantíssima é o perfil, né? O seu perfil está bem desenhado, bem estruturado, tem um alto potencial, tem muito para ofertar para a empresa, com certeza. O seu chefe tem que valorizar muito você, com certeza, porque você tem muito potencial, hard skill, o seu soft ele está em desenvolvimento, você mesmo percebe isso, mas também está de parabéns, né? Agradeço novamente e em breve a gente volta a se falar sobre essa importância da orientação profissional. Sim, muito obrigado, certeza. Mariana. Obrigada eu. E obrigado a vocês por estar nos ouvindo também. Nos vemos no próximo episódio.